Os Segredos da Mente Milionária. T. Harv Eker. Parte final. Arquivo de riqueza número 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. No começo deste livro, apresentei o processo de manifestação. Reveja a fórmula. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultados. Milhões de pessoas pensam em ficar ricas e milhares delas fazem meditação e declarações com esse objetivo, além de visualizarem a riqueza que querem conquistar. Eu medito quase todos os dias, mas nunca aconteceu de eu estar sentado meditando ou fazendo uma visualização e cair um saco de dinheiro na minha cabeça. Acredito que sou apenas um dos infelizes que tem que fazer alguma coisa para ter sucesso. A meditação, a visualização e as declarações são ferramentas maravilhosas, mas, até onde sei, nenhuma delas por si só lhe proporcionará dinheiro no mundo real. Você tem que tomar medidas concretas para vencer. E por que a ação é tão decisiva? Retornando ao processo de manifestação, veja o caso dos pensamentos e sentimentos. Eles fazem parte do mundo interior ou exterior? Do mundo interior. Agora os resultados. Eles fazem parte do mundo interior ou exterior? Do mundo exterior. Isso quer dizer que a ação é a ponte entre esses dois mundos. Mas, se a ação é tão importante, o que nos impede de tomar as medidas que sabemos que precisam tomar? O medo. O medo, a dúvida e a preocupação são alguns dos maiores obstáculos não apenas ao sucesso, como também à felicidade. Por esse motivo, uma das maiores diferenças entre as pessoas ricas e as de mentalidade pobre é que as primeiras estão sempre dispostas a agir apesar do medo, enquanto as últimas deixam-se paralisar por ele. No livro Como Superar o Medo, Susan Jeffers diz que o grande erro que a maioria das pessoas comete é esperar que a sensação de medo diminua ou desapareça para que comecem a agir. Em geral, elas aguardam para sempre. Num dos cursos de Peak Potentials, ensino que o verdadeiro guerreiro é capaz de domar a serpente do medo. Isso não pressupõe matar a serpente nem se livrar ou fugir dela. Quer dizer exatamente domar a serpente. O fundamental é você perceber que não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. As pessoas ricas e bem-sucedidas têm medo, dúvidas e preocupações. Elas apenas não se deixam paralisar por esses sentimentos. Os indivíduos de mentalidade pobre, no entanto, permitem que essas coisas os impeçam de seguir em frente. Por sermos criaturas de hábitos, precisamos aprender e agir apesar do medo, da dúvida, da preocupação, da incerteza, da inconveniência e do desconforto. E temos que aprender a agir quando não temos vontade de fazer isso. Certa vez, na noite de encerramento de um curso em Seattle, eu falava sobre o próximo seminário intensivo da mente milionária que organizaria em Vancouver, no Canadá. Quando um homem se levantou e disse: Harv, pelo menos uma dúzia de amigos e familiares meus já participaram desse seminário e os seus resultados foram absolutamente fenomenais. Estão todos muito mais felizes do que antes e na estrada do sucesso financeiro. Eles me disseram que é um aprendizado capaz de mudar a vida de uma pessoa. Por isso, se você realizasse esse seminário aqui em Seattle, eu com certeza me inscreveria. Eu lhe agradeci pelo depoimento e perguntei se ele estava aberto a uma orientação. Depois que ele concordou, perguntei como ele estava se saindo com as finanças. Timidamente, ele disse: Não muito bem. Não me surpreende. Se você deixa uma viagem de carro de 3 horas, um voo de 1 hora ou uma caminhada de 3 dias impedi-lo de fazer uma coisa que deseja fazer e da qual precisa, o que mais poderá impedi-lo? A resposta é simples: qualquer coisa. Não se trata do tamanho do desafio, se trata do seu tamanho. Ou você é a pessoa que se deixa deter, ou é alguém que não se deixa deter. A escolha é sua. Caso queira enriquecer ou ser bem-sucedido de alguma forma, tem que ser um guerreiro. Precisa estar determinado a realizar o que for necessário para isso.
Deve ensinar a si mesmo a não se deixar parar por nada neste mundo. Ficar rico nem sempre é cômodo nem fácil. Na verdade, pode ser algo muito difícil. Mas e daí? Um dos princípios chaves do guerreiro é: se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. As pessoas ricas não escolhem as suas ações pela maior facilidade ou comodidade. Esse modo de ser é próprio de quem tem uma mentalidade pobre. No fim da minha resposta, a plateia estava em silêncio. Mais tarde, o homem que havia começado aquela discussão foi me agradecer por abrir os seus olhos. É claro que ele se inscreveu no curso, mesmo fora da sua cidade, e ainda apareceu com mais 3 amigos. Agora que já falei sobre a comodidade, vou passar para o tema do desconforto. Por que é tão importante agir apesar do desconforto? Porque confortável é o lugar onde você está agora. Se o seu objetivo é atingir um novo patamar de vida, tem que sair da sua zona de conforto e praticar ações desconfortáveis. Suponha que você esteja levando uma vida de nível 5 e queira conquistar uma vida de nível 10. Os níveis de 5 para baixo estão dentro da sua zona de conforto, enquanto os de 6 para cima estão fora dela, na sua zona de desconforto. As pessoas de mentalidade pobre não se dispõem a sentir desconforto. Lembre-se, sentir-se confortável é a maior prioridade das suas vidas. Mas vou lhe dizer um segredo que só os ricos e bem-sucedidos sabem. Conforto é algo supervalorizado. Ele faz com que a pessoa sinta aconchego e segurança, no entanto, não lhe permite crescer. Para isso, ela tem que ampliar a sua zona de conforto. Alguém só consegue se expandir verdadeiramente se estiver fora dessa área. Eu lhe pergunto, na primeira vez em que você experimentou algo novo, sentiu-se confortável ou desconfortável? A segunda opção, provavelmente. E o que aconteceu daí em diante? Quanto mais você repetia a experiência, mais confortável ela se tornava, não é? É assim que a coisa funciona. Tudo é desconfortável no começo. Porém, se você se mantém firme e insiste, acaba superando a zona de desconforto e vence. Então, passa a uma zona de conforto nova e ampliada, mostrando que se tornou uma pessoa maior. A partir de agora, sempre que você se sentir desconfortável, em vez de se refugiar na sua velha zona de conforto, bata nas próprias costas e diga: eu devo estar crescendo, e continue seguindo em frente. Caso você deseje ser rico e bem-sucedido, trate de aprender a se sentir bem com o desconforto. Pratique conscientemente estar na zona de desconforto e fazer o que lhe dá medo. Quero que você se lembre para o resto da vida da seguinte equação: ZC igual a ZR, isto é, a sua zona de conforto é igual à sua zona de riqueza. Ampliando a sua zona de conforto, você aumenta não só os seus rendimentos, como a sua zona de riqueza. Quanto mais confortável você quiser se sentir, menos risco se disporá a correr, menos oportunidades desejará explorar, menos pessoas conhecerá, menos estratégias desenvolverá. Captou a mensagem? Quanto mais o conforto se torna uma prioridade na sua vida, mais contraído de medo você fica. Por outro lado, expandindo a si próprio, você amplia sua zona de oportunidade, o que lhe permite atrair e conservar mais rendimentos e riqueza. Não se esqueça, se você tiver um grande recipiente, zona de conforto, o universo terá prazer em enchê-lo. As pessoas ricas e bem-sucedidas possuem zonas de conforto muito amplas e as aumentam constantemente para poderem ganhar e conservar mais riqueza. Embora nunca ninguém tenha morrido de desconforto, a aspiração ao conforto matou mais ideias, oportunidades, ações e crescimento do que qualquer outra coisa neste mundo. O conforto aniquila. Se a sua meta na vida é se sentir confortável, eu lhe garanto 2 coisas. Primeiro, você nunca ficará rico. Segundo, jamais será feliz.
A felicidade não é obtida com uma vida mais ou menos satisfatória, em que ficamos o tempo todo nos perguntando o que mais poderia ter acontecido. A felicidade surge como resultado de estarmos no nosso estado natural de crescimento e vivendo o máximo do nosso potencial. Tente fazer o seguinte: na próxima ocasião em que se sentir desconfortável, indeciso ou intimidado, em vez de se encolher ou se refugiar na segurança, siga em frente. Observe e vivencie as sensações de desconforto, reconhecendo que são apenas sensações, incapazes de detê-lo. Insistindo tenazmente, apesar do desconforto, você acabará atingindo a sua meta. Não importa se o desconforto não diminuir. Na verdade, se isso acontecer, considere esse fato um sinal para elevar o seu objetivo. Porque, no momento em que se sentir confortável, você vai parar de crescer. Repito, para avançar até o máximo do seu potencial, é necessário que você viva no limite das suas possibilidades. E, como somos criaturas de hábitos, é necessário praticar. Pratique agir apesar do medo, da inconveniência e do desconforto. E haja quando não estiver com vontade de fazer isso. Desse modo, você passará rapidamente a um patamar de vida mais alto. No processo, não deixe de verificar com regularidade a sua conta bancária, porque eu lhe garanto, ela crescerá com muita rapidez também. A mente humana é uma excepcional romancista. Ela inventa histórias incríveis, em geral baseadas em dramas e desastres, a partir de coisas que nunca ocorreram e que provavelmente nunca acontecerão. O escritor Mark Twain explicou o assunto com toda clareza. Já tive milhares de problemas na minha vida, a maioria dos quais nunca aconteceu de fato. Uma das mais importantes coisas a entender na vida é que você não é a sua mente. Você é muito maior e mais poderoso do que ela. A sua mente é uma parte de você, tanto quanto a sua mão. Uma pergunta para provocar o seu raciocínio. E se a sua mão fosse como a sua mente? Ela estaria em toda parte, dando tapas em você o tempo todo e falando sem parar. E o que você faria? A maioria das pessoas responde: eu a cortaria fora. Mas, se a sua mão é uma ferramenta poderosa, por que você se livraria dela? A resposta certa, evidentemente, é: você gostaria de controlá-la, manejá-la e treiná-la para trabalhar a seu favor, e não contra você. Saber treinar e manejar a própria mente é o maior talento que se pode ter na vida, tanto em termos de felicidade quanto de sucesso, e é exatamente isso o que desejo ensinar com este livro. Como é que você treina sua mente? Começando pela observação. Note como a sua mente produz regularmente pensamentos desfavoráveis à sua riqueza e felicidade. Quando identificar tais pensamentos, comece a substituí-los de forma consciente por outros que o fortaleçam. E onde você encontra esses modos de pensar? Aqui mesmo, neste livro. Todas as declarações contidas nessas páginas são modos de pensar que transmitem força e êxito. Adote todas essas maneiras de pensar e ser e também essas atitudes como suas. Não espere um convite formal. Decida agora mesmo que a sua vida será melhor se você optar por pensar de forma como sugiro aqui, em vez de permanecer com os hábitos mentais autodestrutivos do passado. Determine que de hoje em diante os seus pensamentos não mais o governam. Você é quem os governa. A partir de agora, a sua mente não é mais o capitão do navio. Você é o capitão e a sua mente está sob as suas ordens. Você pode escolher os seus pensamentos. Você tem a capacidade natural de descartar a qualquer momento todo pensamento que não lhe seja favorável. E a qualquer instante pode também instalar pensamentos fortalecedores, simplesmente optando por se manter concentrado neles. Você tem o poder de controlar a sua mente. Mais uma vez, cito a frase do meu amigo e escritor Robert G. Allen: nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Isso quer dizer que você pagará por seus pensamentos negativos. Pagará em dinheiro, em energia, em tempo, em saúde e em termos de felicidade.
Se o seu objetivo é atingir rapidamente um novo nível de vida, comece a classificar os seus pensamentos nessas duas categorias, os que lhe dão poder e os que minam o seu poder. Observe-os e determine se eles contribuem ou não para a sua felicidade e o seu sucesso. Escolha então alimentar somente aqueles que o fortalecem e recuse-se a se manter concentrado nos que o debilitam. Quando surgir na sua cabeça um pensamento prejudicial, diga, cancela e obrigado pela informação. Em seguida, substitua-o por um modo de pensar mais favorável. Eu chamo esse processo de pensamento poderoso. Guarde as minhas palavras. Se você o praticar, a sua vida jamais voltará a ser a mesma. É uma promessa. Então, qual é a diferença entre pensamento poderoso e pensamento positivo? Ela é sutil, porém profunda. Na minha opinião, as pessoas usam o pensamento positivo para fingir que está tudo bem quando acreditam que não está. Com o pensamento poderoso, nós compreendemos que tudo é neutro, nada tem significado exceto aquele que nós mesmos atribuímos. Nós criamos a nossa história e damos a cada coisa o seu sentido. Essa é a diferença entre pensamento positivo e pensamento poderoso. O primeiro faz com que as pessoas acreditem que os seus pensamentos são verdadeiros. Por sua vez, o pensamento poderoso reconhece que os nossos pensamentos não são verdadeiros, mas que, de qualquer modo, nós criamos a nossa própria história e podemos inventar uma que nos seja favorável. Não fazemos isso porque os novos pensamentos sejam verdadeiros no sentido absoluto, mas porque eles nos são mais úteis e nos parecem muito melhores do que os outros. Declaração. Eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Liste os 3 maiores medos ou preocupações que você tem a respeito de dinheiro e riqueza. Para cada um deles, escreva o que faria se a situação temida efetivamente acontecesse. Você sobreviveria? A superaria? O mais provável é que a resposta seja afirmativa. Agora, pare de se preocupar e comece a enriquecer. 2. Pratique sair da sua zona de conforto. Tome deliberadamente decisões que o façam se sentir desconfortável. Por exemplo, converse com pessoas com quem não falaria. Peça um aumento de salário. Suba os preços dos seus produtos. Acorde 1 hora mais cedo todo dia. 3. Aplique o pensamento poderoso. Observe a si próprio e os seus padrões de pensamento. Acolha somente aqueles que contribuam para a sua felicidade e o seu sucesso. Desafie a voz dentro da sua cabeça sempre que ela lhe disser não posso, não quero, não estou afim. Não deixe que a voz do medo, que a voz do conforto, seja mais forte do que você. Faça um pacto consigo mesmo. Sempre que a voz tentar impedi-lo de realizar alguma coisa, você a fará de qualquer forma para mostrar à sua mente que é você quem manda, e não ela. Assim aumentará espetacularmente a sua confiança, enquanto a sua voz, reconhecendo que tem pouco poder sobre você, se pronunciará cada vez menos. Arquivo de riqueza número 17. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. No começo dos meus seminários, apresento às pessoas o que chamo de as 3 palavras mais perigosas que pronunciamos. São elas: eu já sei. Como você sabe que sabe alguma coisa? É simples. Se você a vivencia, você sabe sobre ela. Do contrário, ouviu falar, leu sobre ou comentou a respeito, mas não sabe. Para ser direto, é provável que você ainda tenha muito a aprender em relação a dinheiro, sucesso e vida. Como expliquei no começo deste livro, na minha época de vacas magras, tive a sorte de receber o conselho de um amigo da minha família que era multimilionário. Ele teve compaixão ao me ver naquela situação difícil. Lembre-se do que ele me disse. Harvey, se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Felizmente, eu levei essa sugestão a sério e passei de sabe tudo a aprende tudo.
Daquele momento em diante, a minha vida mudou completamente. As pessoas de mentalidade pobre estão sempre tentando provar que estão certas. Usando a máscara de quem já sabe tudo, elas dizem que foi um golpe de má sorte ou um probleminha passageiro no universo, o que as deixou falidas ou numa situação em que tem que sacrificar muito para conseguir dinheiro. Uma das minhas frases mais conhecidas é: ou você está certo ou você é rico. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Estar certo corresponde a se aferrar a velhos modos de ser e pensar. Sinto dizer, mas foi isso que o conduziu à situação em que você está agora. Essa filosofia também se aplica à felicidade no sentido de que ou você está certo ou você é feliz. O escritor e locutor Jim Rohn disse algo que se aplica perfeitamente a esse assunto. Se você se mantiver fazendo o que sempre fez, continuará conseguindo o que sempre conseguiu. Ora, o seu jeito você já conhece. Agora precisa aprender novas maneiras de pensar e agir. Foi por esse motivo que escrevi esse livro. O meu objetivo é acrescentar alguns arquivos mentais aos que você já possui. Eles correspondem a novos modos de pensar, a novas ações e, portanto, a novos resultados. É por isso que é essencial que você continue a aprender e crescer. Os físicos concordam que nada neste mundo é estático. Tudo que é vivo muda o tempo todo. Por exemplo, uma planta que não cresce está morrendo. Isso também vale para as pessoas e para quaisquer outros organismos vivos. Portanto, se você não cresce, está morrendo. Uma das minhas frases favoritas é a do escritor e filósofo Eric Hoffer. Os que aprendem herdarão a terra, enquanto os que já sabem estão magnificamente equipados para viver num mundo que não existe mais. Dito de outra forma, se você não estiver aprendendo continuamente, será deixado para trás. As pessoas de mentalidade pobre dizem que não podem se instruir por falta de tempo e de dinheiro. Os ricos, por outro lado, estão mais ligados na citação de Benjamin Franklin. Se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância. Tenho certeza de que você já ouviu isso antes. Conhecimento é poder, e poder é capacidade de agir. A única maneira que conheço de você possuir a riqueza que deseja é saber jogar o jogo do dinheiro, dentro e fora de você. É necessário que aprenda as técnicas e estratégias que apresento neste livro para aumentar os seus rendimentos, para administrar o seu dinheiro e para investi-lo com eficiência. A definição de insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Certamente você já seria rico e feliz se o que está fazendo desse certo. Qualquer outra coisa que a sua mente invente como resposta não passa de desculpa esfarrapada. Detesto ter que dizer isso com todas as letras, mas este é o meu trabalho. Acredito que um bom orientador sempre exigirá de você mais do que você exige de si mesmo. Do contrário, por que você necessitaria de um profissional desse tipo? Como orientador, a minha meta é treiná-lo, inspirá-lo e convencê-lo e fazê-lo observar ao vivo o que está impedindo de progredir. Resumindo, usar todos os meios para ajudá-lo a conquistar um nível de vida mais elevado. Se for preciso, vou despedaçá-lo e reconstruí-lo de uma forma que dê certo. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para torná-lo 10 vezes mais feliz e 100 vezes mais rico. Se você está atrás de uma poliana, eu sou o cara errado. Caso deseje subir de modo rápido e contínuo, podemos prosseguir. Sucesso é algo que se aprende. Podemos aprender a vencer em qualquer coisa. Se você quer ser um grande jogador de golfe, será capaz de aprender a fazer isso. Se prefere ser um grande pianista, conseguirá aprender a se tornar um. Se deseja ser verdadeiramente feliz, terá condições de aprender a ser assim. Se quer enriquecer, também pode aprender como fazer isso. Não importa onde você está agora, o essencial é que esteja disposto a aprender. Uma das minhas frases mais conhecidas é: todo mestre já foi um desastre. Veja um exemplo. Certa vez um esquiador olímpico participou de um dos seminários. Quando fiz essa afirmação, ele se levantou e pediu a palavra. Pela sua atitude incisiva, pensei que fosse discordar veemente de mim. Ao contrário, ele relatou a todos os presentes a sua história. Quando criança, era o pior esquiador de todo o seu grupo de amigos, tão ledo que às vezes nem o chamavam para esquiar. Então ele decidiu frequentar aulas de esqui.
Todo fim de semana acordava bem cedo para ir à montanha. Em pouco tempo, não só alcançou os mesmos resultados que os seus amigos obtinham, como os ultrapassou. Foi quando passou a se envolver em competições de esqui e conseguiu um técnico de alto nível. As suas palavras foram: sou um mestre no esqui agora, mas quando comecei era um perfeito desastre. Hive tem toda a razão. Podemos aprender a ser vitoriosos em qualquer coisa. Eu aprendi a vencer neste esporte. A minha próxima meta é aprender a ganhar no jogo do dinheiro. Ninguém nasce um gênio das finanças. Toda pessoa rica, inclusive eu, aprendeu a vencer no jogo do dinheiro. Lembre-se do lema: se eles podem, eu também posso. Enriquecer não diz respeito somente a ficar rico em termos financeiros. É mais do que isso. Trata-se da pessoa que você se torna, do ponto de vista do caráter e mentalmente, para alcançar esse objetivo. Vou lhe contar um segredo que pouca gente conhece. A maneira mais rápida de ficar e permanecer rico é trabalhar no seu próprio desenvolvimento. A ideia é você se aprimorar para se transformar em alguém bem-sucedido. Repito, o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Você é a raiz, os seus resultados são os frutos. Gosto do ditado que diz: você leva a si mesmo para todo lugar a que vai. Se você crescer e se tornar uma pessoa bem-sucedida em termos de caráter e de atitude mental, será vitorioso de forma natural em tudo que fizer. Ganhará o poder da escolha absoluta, passará a ter a força interior e a capacidade de optar por qualquer área de trabalho, de negócio ou de investimento, sabendo que será um sucesso. Essa é a essência deste livro. Quando você é alguém grau 5, obtém resultados grau 5. Mas caso você cresça e se torne uma pessoa grau 10, conseguirá resultado grau 10. Preste atenção, porém, neste alerta. Se você não fizer o trabalho interior e de alguma forma conseguir ganhar rios de dinheiro, terá sido provavelmente um golpe de sorte e é possível que venha a perder tudo. Por outro lado, caso você se torne uma pessoa bem-sucedida por dentro e por fora, não apenas fará sucesso, como manterá, o aumentará e, o mais importante de tudo, será verdadeiramente feliz. As pessoas ricas entendem que a sequência do sucesso é ser, fazer, ter. As pessoas de mentalidade pobre e as que têm uma visão de classe média acreditam que a sequência do sucesso é ter, fazer, ser. Em sua maioria, elas pensam o seguinte: se eu tiver muito dinheiro, poderei fazer o que quiser e serei um sucesso. Os ricos seguem um pensamento diferente. Se eu me tornar uma pessoa bem-sucedida, poderei fazer o que preciso fazer para ter o que quero, incluindo rios de dinheiro. Eis outra coisa que somente as pessoas ricas sabem. A principal finalidade de enriquecer não é ter toneladas de dinheiro, mas ajudá-lo a crescer para ser a melhor pessoa que você puder. Na verdade, esta é a meta de todas as metas, crescer como ser humano. Quando lhe perguntaram por que todo ano ela muda de personalidade, de música e de estilo, a cantora e a atriz Madonna respondeu que a música é a sua maneira de expressar o seu eu e que reinventar a si própria a cada ano a obriga a crescer para se tornar a pessoa que ela deseja ser. Em suma, sucesso não é um o que, e sim um quem. A boa notícia é que o seu quem pode ser treinado e ensinado. Falo por mim. Não sou perfeito nem estou sequer perto disso, mas quando penso em quem sou hoje, comparado ao que era há 20 anos, percebo uma correlação direta entre o eu e a minha riqueza, ou a falta dela, daquela época, e o eu e a minha riqueza de hoje. Se eu aprendi o caminho do sucesso, você também conseguirá fazer isso. Por esse motivo, estou no ramo do treinamento pessoal. Sei por experiência própria que praticamente todas as pessoas podem ser treinadas para vencer. Isso aconteceu comigo e agora sou capaz de orientar milhares de indivíduos para que eles sejam igualmente vitoriosos. Descobri outra diferença capital entre as pessoas ricas e aquelas que têm uma mentalidade pobre. Os ricos são especialistas no que fazem. Quem tem um pensamento de classe média costuma ser apenas razoável no seu campo de atuação, enquanto as pessoas que possuem uma mentalidade pobre são inexpressivas na sua área. Você é bom no que faz? É competente no seu trabalho? Quer um modo totalmente imparcial de saber? Examine o seu contra-cheque. Ele lhe dirá tudo. É simples. Para ganhar o máximo, você tem que ser o máximo.
Vemos esse princípio em operação todos os dias no esporte profissional pelo mundo afora. Em geral, os melhores atletas são os que ganham os maiores salários. São também os que faturam mais dinheiro com publicidade. Esse mesmo princípio está presente no mundo dos negócios e das finanças. Não importa se você é empresário, profissional liberal ou distribuidor de marketing de rede, nem se você ganha por comissão, se é assalariado ou se vive de rendas de imóveis, de ações ou de outros investimentos. Quanto melhor o seu desempenho na sua área, mais ganhará. Essa é outra razão pela qual é obrigatório você se instruir e se qualificar continuamente. Quanto ao aprendizado, vale observar que os ricos não apenas continuam a aprender, como fazem questão de se instruir com aqueles que já estão onde eles querem chegar. No meu caso, um dos fatores que fizeram a maior diferença diz respeito à pessoa que me ensinou. Sempre optei por aprender com os que são mestres nos seus respectivos campos, não com quem se diz especialista, mas com indivíduos cujo discurso se sustenta em resultados. As pessoas ricas aconselham-se com indivíduos que são mais ricos do que elas. Quem tem uma mentalidade pobre busca orientação com os amigos que, em geral, estão numa situação financeira tão difícil quanto a sua. Certa vez tive uma reunião com um banqueiro da área de investimentos que queria fazer negócio comigo. Depois de sugerir que eu realizasse um investimento inicial de milhares de dólares no seu banco, ele me pediu que lhe encaminhasse os meus demonstrativos financeiros para que ele fizesse as suas recomendações. Olhei nos olhos dele e disse: "Desculpe, mas você já não tem esse histórico? Se você quer que eu o contrate para cuidar do meu dinheiro, não seria mais apropriado você me mostrar os seus demonstrativos financeiros? E se você não for realmente rico? Esqueça o negócio." Ele ficou em estado de choque. Eu diria que ninguém nunca havia lhe perguntado pelo seu patrimônio como condição para investir no seu banco. É absurdo. Se você quisesse escalar o Everest, contrataria um guia que nunca tivesse chegado ao cume desse monte? Não seria mais inteligente procurar alguém que já tivesse alcançado o topo várias vezes e que soubesse exatamente como fazer isso? Portanto, eu estou, sim, sugerindo que você dedique muita atenção e energia a aprender continuamente e, ao mesmo tempo, a escolher com cuidado a pessoa que lhe fornecerá conhecimentos e conselhos. Se você se instruir com quem não vai bem, sejam consultores, orientadores ou planejadores, a única coisa que irá aprender é como fracassar. Da mesma forma como há caminhos para subir o Everest com êxito, existem rotas e estratégias comprovadas para criar rendimentos elevados, liberdade financeira e riqueza. Você tem que estar disposto a aprendê-las e a utilizá-las. Como parte do método de administração de dinheiro da mente milionária, sugiro mais uma vez que você deposite 10% dos seus rendimentos na conta da instrução financeira. Destine esse dinheiro especificamente a cursos, livros, fitas, CDs, ou a qualquer outro meio que lhe permita se qualificar, seja no sistema educacional formal, seja em empresas conceituadas em treinamentos e orientação pessoal. Qualquer que seja a sua escolha, essa conta lhe garantirá os recursos necessários para aprender e crescer, em vez de ficar repetindo o refrão das pessoas de mentalidade pobre. Eu já sei. Quanto mais você aprender, mais ganhará. Pode acreditar. Declaração. Eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Eu tenho uma mente milionária. Ação da mente milionária. Comprometa-se com o seu crescimento. Todo mês leia pelo menos um livro ou participe de um curso ou seminário sobre dinheiro, negócios ou desenvolvimento pessoal. O seu conhecimento, a sua confiança e o seu sucesso agradecerão. E o que faço agora? E agora, o que você faz? Por onde começar? Espero que você tenha gostado deste livro. Porém, mais importante do que isso, desejo que use os princípios que aprendeu para melhorar espetacularmente a sua vida. A minha experiência diz, no entanto, que apenas ler não fará a diferença que você está buscando. Ler é um bom começo, mas se você quer vencer no mundo real, são as suas ações que contam. Na parte 1, apresentei o conceito de modelo de dinheiro. É simples, esse modelo determina o seu destino financeiro. Para começar a trocar o modelo que você tem por um que favoreça o seu sucesso financeiro, não deixe de realizar todos os exercícios sugeridos nos campos da programação verbal, do exemplo e dos episódios específicos, e faça também diariamente as declarações sugeridas. Na parte 2, você aprendeu 17 modos de pensar que distinguem os ricos das pessoas de mentalidade pobre.
Recomendo que guarde na memória cada um desses arquivos de riqueza, repetindo todos os dias as declarações propostas. No fim, você se posicionará diante da vida e, sobretudo, diante do dinheiro de um modo totalmente diferente. A partir desse ponto, fará novas escolhas, tomará novas decisões e obterá novos resultados. Para acelerar o processo, não deixe de executar os exercícios práticos relacionados no fim de cada um dos arquivos de riqueza. Esses exercícios de ação não são obrigatórios. Para que a mudança seja permanente, ela deve ter uma base celular. A programação do seu cérebro tem que ser refeita. Portanto, você precisa colocar a teoria em prática. Não basta ler sobre ela, falar sobre ela e pensar sobre ela. É necessário praticá-la efetivamente. Atente para a voz dentro da sua cabeça dizendo alguma coisa como: exercícios, exercícios, eu não preciso deles nem tenho tempo para isso. Observe quem está falando, é a sua mente condicionada. Lembre-se, o trabalho dela é mantê-lo exatamente onde você está, na sua zona de conforto. Ignore-a, execute os exercícios de ação. Faça suas declarações e veja sua vida decolar. Sugiro também que você leia este livro do começo ao fim pelo menos uma vez por mês, durante um ano inteiro. O quê? Deve estar berrando a voz. Eu já li tudo, por que tenho que fazer essa leitura tantas vezes? Boa pergunta. E a resposta é simples, a repetição é a mãe do aprendizado. Volto a dizer, quanto mais você estudar este livro, mais rapidamente os seus conceitos se tornarão naturais e automáticos. Como disse antes, eu aprendi a trilhar o caminho do sucesso. Portanto, agora é a minha vez de ajudar os outros. A minha missão é instruir as pessoas e inspirá-las a viver o seu eu superior, que é baseado na coragem, no propósito e na alegria, e não no medo, na necessidade e na obrigação. Sinto-me verdadeiramente abençoado por organizar seminários, cursos e outros programas que transformam a vida de muita gente de maneira rápida e permanente. Fico emocionado por já ter sido capaz de ajudar mais de 350 mil pessoas a se tornarem mais ricas e felizes. A marca da verdadeira riqueza é determinada por quanto a pessoa é capaz de dar. T. Harv Eker. Este livro ensina você a observar o seu modo de pensar e a desafiar os seus pensamentos, os seus hábitos e as suas ações limitadoras e prejudiciais com relação ao dinheiro. Começo falando a respeito do dinheiro porque ele é uma das maiores fontes de sofrimento na vida das pessoas, mas também considero um quadro maior. Quando você passar a reconhecer o seu comportamento desfavorável em relação às finanças, essa consciência se transferirá a todas as áreas da sua vida. O objetivo dos princípios que ensino é ajudá-lo a elevar o seu grau de consciência. Repito, consciência é observar os pensamentos e as ações para poder agir com base em escolhas verdadeiras feitas no presente e não na programação passada. Trata-se, como já disse, do poder de reagir a partir do seu eu superior. Dessa forma, você pode ser a melhor pessoa que é capaz de ser e assim cumprir o seu destino. E sabe o que mais? A essência dessa transformação não diz respeito somente a você. Tem a ver com todo o nosso mundo, que não é mais do que o reflexo das pessoas que o constroem. Quando cada indivíduo aprimora o seu grau de consciência, a consciência de todo o planeta se eleva, passando do medo à coragem, do ódio ao amor e da escassez à prosperidade para todos. Cabe, portanto, a cada um de nós esclarecer a si próprio para poder acrescentar mais luz ao mundo. Se você deseja que a Terra seja de determinada maneira, comece a ser dessa maneira. Se você quer que ela se transforme num lugar melhor, passe você mesmo a ser melhor. É por isso que eu acredito que é sua obrigação crescer até atingir o seu pleno potencial para criar abundância e sucesso na vida. Dessa forma, será capaz de ajudar os outros e contribuir para o mundo de um modo positivo. Obrigado por dedicar o seu precioso tempo à leitura deste livro. Desejo a você um tremendo sucesso e a verdadeira felicidade. T. Harv Eker.